Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos ao nosso canal Mundo Achado, onde exploramos curiosidades incríveis de diferentes lugares ao redor desse planeta. No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma jornada detalhada por Israel. No momento em que produzimos esse material, está acontecendo uma situação muito difícil para aquele povo. Portanto, para vocês saberem como é a vida, costumes, cultura, o que pode e o que não pode fazer em Israel, trago para vocês esse vídeo e desejamos que tudo fique bem o mais rápido possível com o povo israelense. Vamos descobrir algumas curiosidades sobre esse país tão cheio de história e cultura, então preparem-se para se surpreender. Israel fica localizado no continente asiático e faz fronteira com o Líbano ao norte, com a Síria a nordeste, com a Jordânia e a Cisjordânia a leste, com o Egito e a faixa de Gaza ao sudoeste, e com o Golfo de Acaba, no Mar Vermelho, ao sul. Geograficamente, contém diversas características dentro de seu território relativamente pequeno. O país tem um fuso horário de mais 6 horas à frente em relação ao Brasil. A língua oficial de Israel é o hebraico, uma língua que tem uma longa história de milênios. Atualmente, o hebraico moderno é a língua predominante em Israel, embora muitos israelenses também falem outras línguas, incluindo o árabe, que é a segunda língua oficial do país, e o inglês, que devido à grande quantidade de turistas, o inglês é um idioma muito falado e entendido pelos israelenses e facilmente encontrado em placas, menus e cardápios do país. A moeda deles é o novo shekel israelense, também conhecido como shekel. O símbolo do novo shekel ele é abreviado como NIS, que significa New Israeli Shekel em inglês. O novo shekel israelense é amplamente aceito em estabelecimentos comerciais em todo o país e é facilmente conversível em moeda estrangeira em bancos e casas de câmbio. Para se ter uma ideia hoje, um novo shekel é equivalente a R$ 1,28. Os números apontam que no ano de 2022, aproximadamente 2 milhões de turistas de todo o mundo visitaram Israel. É importante para você querer saber como é a parte política em Israel, se existe presidente, líder, ministros, saber quem manda no país. Então vamos a esse pequeno resumo sobre poderes e governo israelense. Funciona assim: Israel opera sob um sistema de democracia parlamentar. Isso significa que o país tem uma estrutura democrática onde o parlamento desempenha um papel central nas decisões políticas e legislativas. O sistema de governo em Israel é dividido em 3 poderes principais. 1. Poder legislativo. Este é representado pelo Knesset, que é o parlamento de Israel. Os membros do Knesset são eleitos pelo povo e são responsáveis por criar e aprovar leis. 2. Poder executivo. É liderado pelo primeiro-ministro, atualmente ocupado por Benjamin Netanyahu, que é geralmente o líder do partido ou coalizão com a maioria no parlamento. O primeiro-ministro é responsável pela gestão do governo e pela execução das políticas do Estado. 3. Poder judiciário. É independente dos outros 2 poderes e é responsável pela interpretação das leis e garantia dos direitos dos cidadãos. O sistema judiciário de Israel é composto por vários níveis de tribunais, incluindo o Supremo Tribunal. Além desses poderes, Israel tem a figura do presidente, hoje Isaac Herzog, que é o chefe de Estado. Ao contrário do primeiro-ministro, que realmente é a principal figura política do país, o papel do presidente é em grande parte cerimonial. Isso significa que ele não tem poderes políticos significativos, mas representa a unidade e a soberania de Israel. Seus deveres são principalmente simbólicos e formais, servindo como uma figura representativa para o país.
Israel possui aproximadamente 9,3 milhões de habitantes. Como curiosidade, cerca de 14 mil brasileiros vivem no país. Sua capital é Jerusalém. Israel é rico em diversas áreas, com destaque para suas principais exportações, que incluem diamantes, alta tecnologia, equipamentos militares, softwares, produtos farmacêuticos, química fina e produtos agrícolas. Israel é um país rico em tradições e valores culturais únicos. De um extremo ao outro do país, há muitos povos diferentes e interessantes. Judeus, muçulmanos e cristãos vivem, quase que de certa forma, lado a lado. Os israelenses têm uma profunda consciência e valorização da vida. Talvez devido à história e às circunstâncias de Israel, eles entendem o quão valioso é viver. Como essa valorização pela vida, eles buscam não desperdiçar o tempo e tiram o máximo aproveito de cada momento da vida. Em outras palavras, eles vivem intensamente. Isso significa desfrutar dos diversos pontos de lazer que existem em várias cidades no país. Diferente do que muitos podem pensar, Israel é um lugar de grandes centros de lazer e diversão. Tanto no dia como na noite, os israelenses e turistas têm inúmeros lugares para frequentar e socializar. Uma das maneiras como se aproveitam a vida no país é frequentando lugares sociais como cafés, restaurantes, praias e baladas. Sim, existe uma rica vida social e cultural em Israel. Em Tel Aviv, por sinal, que é a segunda maior cidade do país, não é a capital, porém é a maior economia de Israel. Lá, os moradores têm a mente muito aberta. Eles têm, por exemplo, uma das maiores comunidades gays do mundo. A quantidade de gays é tão significativa que anualmente uma semana inteira é dedicada às comemorações do orgulho gay, e há uma infinidade de bares dedicados a esse público. Para dizer a verdade, a vida noturna em Tel Aviv é bem movimentada, com algumas festas começando às 1, 2 da manhã. Tel Aviv é uma cidade dos amantes da noitada. Praias e vistas esplendorosas do Mediterrâneo, as pessoas aqui são intensas por viver a vida ao máximo e carregam com si um grande senso de tolerância. Ao mesmo tempo que eles são muito ligados em relação às modernidades e vivem vidas aproveitando tudo isso, algo facilmente visto nos adolescentes e jovens adultos do local. Os israelenses também são cidadãos do mundo. Como parte dessa cultura mais socializada, muitos deles buscam experiências turísticas viajando o mundo. No entanto, algumas partes de Israel são bem diferentes, como Jerusalém, capital de Israel, por exemplo. Elas tendem a ser comunidades muito fechadas. Diferente de cidades como Tel Aviv, Jerusalém é um lugar muito mais solene, mas também há lazer e diversão por lá. Em Jerusalém tem suas baladas também, e como qualquer cidade normal, você conhece gente interessante com diferentes experiências de vida de todas as partes do mundo. Mas é um lugar muito mais religioso, especialmente popular entre os peregrinos cristãos, que a veem como uma figura-chave de sua religião. Jesus Cristo, por exemplo, viveu seus momentos finais lá no Gólgota. Não menos importante, existe também a Jerusalém Oriental, que é, essencialmente, o bairro muçulmano, mantendo a cultura tradicional do Oriente Médio por mais de 1000 anos. Nela estão presentes mercados árabes, onde é comum a negociação de preços, e a população local é amigável e sempre à espera de vendas. A Mesquita Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islã, e o Domo da Rocha estão localizados ali. Perto está o Muro das Lamentações, o lugar mais sagrado para os judeus, remanescente do templo judaico destruído pelos romanos. No bairro Mei Shearim, os judeus ultra-religiosos observam intensamente os preceitos judaicos, com o sábado respeitado estritamente. A maioria de Jerusalém fica tranquila os sábados e ainda mais no Yom Kippur, o dia mais sagrado do judaísmo. Contudo, ao terminar o sábado, a cidade se enche de vida, com restaurantes lotados,
amigos nas ruas e casais no cinema, refletindo o espírito israelense de aproveitar a vida. As cidades em Israel são destacadas como tendo suas próprias personalidades e características distintas uma das outras. Isso significa que cada cidade tem sua própria cultura, vibração e atrativos únicos. Ao visitar, é importante ter em mente algumas regras de etiqueta para respeitar a cultura local. Por exemplo, é comum cumprimentar as pessoas com um aperto de mão e evitar contato físico excessivo. Também é considerado desrespeitoso entrar em uma sinagoga usando roupas inadequadas ou sem cobrir a cabeça, para homens e mulheres. Outros locais comuns não têm restrição de vestimenta como regra. Apenas se vista do jeito que você se vestiria em qualquer local social normal no Brasil, por exemplo. Existe, como dizermos, apenas as restrições religiosas do local exato que devem ser respeitados. Fora isso, não tem nenhuma censura absurda com vestimentas em Israel. Agora vamos falar sobre uma das melhores partes de qualquer cultura: a comida. A culinária israelense é incrivelmente diversa e deliciosa. Preparem seus paladares para serem surpreendidos. Aqui, podemos encontrar pratos tradicionais como hummus, shawarma, falafel e muitos outros. Além disso, a comida kosher é muito respeitada no país, então fiquem atentos às etiquetas dos produtos alimentícios. A família é a parte mais importante da vida israelense, assim como a comida. Há uma piada que diz que a única coisa que todos os feriados judeus têm em comum é comida. A comida é central na cultura judaica e é frequentemente associada a celebrações e reuniões familiares em Israel. As famílias israelenses são muito unidas e este forte vínculo é amplamente atribuído à necessidade histórica de manter a comunidade e a identidade judaica durante a diáspora. A diversidade culinária em Israel é resultado da chegada de judeus de várias partes do mundo, como Marrocos, Iraque, Alemanha, Etiópia, Estados Unidos, entre outros. Cada grupo trouxe suas tradições e pratos, enriquecendo a culinária israelense. Essa diversidade de povos de refeições tradicionais feitas com amor fortalece os laços familiares e a identidade cultural do país. Israel é abençoado com paisagens incríveis que vão desde praias paradisíacas até desertos impressionantes. Uma curiosidade interessante é que em Tel Aviv é permitido nadar em algumas praias durante o sábado, o dia de descanso para os judeus. Se você é fã de adrenalina, Israel oferece muitas opções de diversão e aventura. Dependendo da região, é possível praticar esportes aquáticos como mergulho e snorkeling no Mar Vermelho, fazer trilhas e caminhadas no deserto de Negev, ou até mesmo voar de parapente sobre paisagens deslumbrantes. Os israelenses são diretos e valorizam o tempo, o que é refletido em seus hábitos do dia a dia. Eles possuem uma ética de trabalho elogiável e não se apegam a jeitos convencionais no que se diz respeito à seriedade quando é necessário. Seu modo de comunicação, apesar de parecer rude para estrangeiros, tem características no idioma local que indicam gentilezas e cortesias. Essa assertividade também se manifesta em situações cotidianas, como esperar em filas ou dirigir. No entanto, apesar do jeito durão, são conhecidos por serem gentis, leais e sempre prontos a ajudar. A verdade é que, embora possam ser diretos em suas opiniões, muitos israelenses também procuram suavizar a verdade com empatia. Então, pessoal, esse foi um vídeo explicando como vive o povo de Israel. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal. Também comente de qual país vocês querem ver vídeos como esse, que traremos mais conteúdos assim aqui no canal. Até o próximo vídeo.